Sejam bem-vindos a mais um episódio do Restartcast. O Restartcast foi criado para contar sobre o seu propósito, para contar histórias de vidas, para contar realmente o que se acontece. E hoje eu estou aqui com uma convidada fantástica, uma convidada especial, que veio falar sobre propósito, sobre ser plena, sobre muitas coisas, né? A minha convidada hoje é a Sharmila. Sharmila, boa tarde. Boa tarde, muito bom obrigada, dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Qualquer bom, né? Em qualquer momento que você vai assistir esse podcast. Exato. Sharmila, muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Restartcast, né? Você é uma... O nosso Restartcast foi criado para pessoas como você, com essa história de vida, contando realmente de pessoas de propósito. Então, sempre quando eu falo em Restartcast, eu lembro da Sharmila. Sharmila, muito obrigada por você estar aqui. Nós queremos saber um pouco da sua história, de quem é você, um pouco da sua história de vida, sabe? O que aconteceu. E até para começar, um pouco sobre, como a gente fala muito sobre conexões, sobre prosperidade, que nós vamos falar sobre prosperidade, né? Sobre o que é realmente prosperidade, né? Sobre conexões, sobre as pessoas que Deus nos apresenta. Eu queria que você falasse um pouco sobre como nós nos conhecemos. Você se lembra? Como que Deus nos conectou e como que isso aconteceu? Uau, quanta coisa. Primeiro quero agradecer. Nossa, né? Tem muita coisa, gente. Assim, você vai falando, vai vindo sensações, sentimentos e também momentos, né? Sim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, dizer que isso que você falou sobre mim, na verdade, reflete o que você é. Então, as pessoas que você quer colocar aqui, eu tenho certeza que é justamente porque você já transborda isso em você. A gente estava falando antes de começar que as pessoas, elas se conectam não pelo que elas acham que é de interessante para elas, né? Sim. Mas elas se conectam genuinamente pelo que Deus quer que elas se conectem. Exatamente, então, eu acho que isso tem a ver com o nosso encontro inicial, né? De como a gente se conheceu. E falar aqui no Restart de propósito e visão, né? E falar da nossa amizade, assim... É interessante porque a gente vê que tem a mão de Deus em tudo. Sim. Num momento pode parecer que não faça sentido, pode parecer que seja despretensioso, talvez a forma, né, já vou falar como a gente se conheceu. Sim. Mas aí quando a gente vem aqui, você começou a falar, eu falei, nossa, que coisa maluca, pensar que 3 anos atrás eu estava num curso, né, de Business Coach, que foi como a gente se conheceu, verdade. Lá na Febracis. E você chegou e sentou do meu lado, ali meio que buscando né? A gente chegou mais ou menos assim, não chegou bem no horário. Eu acho que eu tinha uma vaga ali, aquela cadeira que surgiu. Então. E aí, quando eu olhei pro lado e a gente perguntou, o que você faz? As duas advogadas, não é? E muito interessante, né? Porque eu falei, nossa, gente, eu vim sentar perto de uma advogada. Eu pensei também. A mesma coisa. E eu achei que o que a gente ia se conectar no primeiro momento era a questão de sermos advogadas. Mas aí, quando você me contou, você acha que você nem sabe disso, eu vou ficar até emocionada. A gente falou que não ia se emocionar, hein? É verdade. A gente falou que não ia se emocionar. Assim, a gente se encontrou, a gente já tem tanta coisa que acontece, quando a gente sabe que é coisa de Deus, né? Isso. E quando a gente lembra que Deus apresenta as amigas dele, que é o que eu peço e que você tem pedido muito, né, Sharmila? A gente sabe que tem conexões, que vai sair histórias. Vai sair história. Por isso que é até difícil concatenar o raciocínio com tanta coisa para dividir aqui. É verdade. Mas quando você sentou e aí você se apresentou e falou que era advogada, no primeiro momento eu falei, nossa, que bacana, né? Uma advogada, mas ao mesmo tempo, nossa, eu tô aqui buscando conexão, senta justo uma advogada. Mas aí você falou do teu projeto no início, que você estava ali, você já estava iniciando a agência de marketing. E eu falei, que mulher incrível. Ela não tem medo de, com tanto tempo de profissão, se aventurar em algo assim, extremamente diferente, não é? E eu falei, muitas vezes o medo impulsiona, né? Porque esse era um dos meus medos. Foi, mas eu tava ali aprendendo sobre business coach numa área nova e tinha medo. Eu falei, ela não tem medo, eu tenho que me espelhar nela. Então, foi essa audácia, né? Essa ousadia sua de inovar, de recomeçar, né? De restart. Que eu falei, eu preciso me conectar com ela. Então, achei que era pelo direito, mas na verdade era pela sua ousadia, pela sua coragem. E aí, a conexão formou quando a gente viu que realmente tinha um agir de Deus, né? Quando tem os princípios e valores. E tinha a questão da ligação do filho, né? Porque você, também. Porque você perguntou, você tem filho? Que é, tudo. Eu falei, você tem verdade. Um filho, que ele meu filho tem, eu não sei, 3 anos, estava com 20, 19 para 20, né? E aí você falou, também tem um filho e tudo. E a gente começou a falar sobre isso, né? Também. Porque eu percebi que quando eu falei que meu filho estava empreendendo, né?
E acho que seu filho estava com quantos? Agora ele está com 15, ele devia estar com 12, 12, né? É. E eu falei, olha, com essa idade meu filho começou a empreender. E aí você começou a se interessar. Verdade, verdade. Você falou, nossa, e como que aí a gente foi contar isso, né? E você vê como as coisas marcam diferentes? Para mim, marcou essa questão, você veio da questão do filho, e aí a gente vê que toca para cada uma de uma forma diferente, né? É a questão do aprendizado, né, Charmila? Porque o que eu vou aprender com você e o que você vai aprender comigo? É isso. O que nós vamos nos formar para Ou seja, não o que eu vou ganhar com você, mas o que eu vou aprender com você, isso, né? É isso. É muito sobre isso, que a gente estava falando muito sobre que as pessoas hoje elas se conectam. E que legal que nessa semana que eu fui para a igreja e o pastor estava pregando exatamente sobre isso, né? As pessoas elas se conectam muito sempre com o que nós vamos ganhar. Hoje em dia gente, tá eu assim, preciso né? me conectar com a Charmila, porque a Charmila ela é advogada. Eu vi que a Charmila estava em tal lugar com alguém. Isso vai me ajudar a fazer conexão. Eu consigo chegar lá e vender o meu trabalho. Eu sempre com interesse. Não, o que eu vou aprender com a Charmila? Exatamente. Sabe? E quando eu comecei a conversar com você, que você começou a me contar tudo que você fazia, que nós vamos falar aqui muito, gente, é tanta coisa. E eu falava assim, gente, eu tô cansada. Só de ouvir. Toda vez que eu ouço que eu vou falar sobre você para alguém, eu fico cansada só de ouvir a quantidade de coisas que você fala. Você é mãe, você é advogada, você empreende, você fala para mulheres, você faz muita coisa, né? Então, eu tenho certeza que esse episódio vai mexer muito com você, porque você também vai fazer mais coisas. Você tem muito mais para fazer e não fica sempre ligado eu vim para isso, né? Nós não viemos para uma coisa só. Você sabe que você fez o curso na Febracis, eles falam muito assim, eu sou advogada, né? E a gente precisa aprender que a gente precisa falar, eu estou isso. Estou, exatamente. É momentâneo, né? E hoje eu estou várias coisas, né? Hoje nós estamos várias coisas, né? Você me fala um pouco sobre o que você tem feito e quando foi que você deu o start. Gente, eu sou advogada, mas eu quero fazer isso. Eu quero mudar um pouco, eu quero falar com outras mulheres. Quando foi que você se viu na necessidade? Porque você só advoga, você só era advogada. E daí, só era. de repente, tempo atrás eu só era isso. Quando que você falou, não, gente, eu preciso fazer mais coisas. Eu preciso crescer, eu preciso... muitas vezes é na necessidade financeira, mas às vezes a gente não pensa só na necessidade financeira. Muitas vezes, como advogada, você não se sentia tão... eu não fiz tudo, eu preciso fazer mais alguma coisa. Não me sentia plena. Não me sentia plena. Quando foi que você falou, eu preciso fazer mais alguma coisa? E nós vamos falar também sobre o plena. Vamos falar sobre o plenas. Eu tive alguns marcos aí na minha vida. Acho que todos nós passamos por momentos que são marcantes, né? Geralmente são momentos de dor e de conquista, né? E... eu tenho uma trajetória dentro da advocacia de quase 20 anos, né? Então, 19 anos aí de advocacia. E durante, basicamente, 14 anos, eu me via neste ofício. Eu era esse ofício. Sim. Eu era uma profissão, vamos dizer assim. Então, se você perguntasse quem é a Charmila, até anos atrás, eu responderia, eu sou advogada. Eu começava falando o que eu fazia e não quem eu era. E eu nem tinha essa visão de que a identidade é algo que é inerente ao nosso caráter, às nossas qualidades, independentemente da posição que eu esteja. Eu estou advogado, eu estou presidente da comissão da OAB, isso é momentâneo. E mais isso, gente, ela é presidente da comissão de empreendedorismo das mulheres. OAB, das mulheres. Então tem essas caixas que a gente ocupa, mas de fato a identidade mesmo é como você se enxerga. Então a identidade não é o que você faz quando todo mundo está vendo, né? É o que você sente no seu secreto. Então hoje quem que é a Charmila por trás da doutora, do crachá, do quem que é você já sabe quem é você por trás desse crachá? Exato. Então, hoje eu sei porque eu precisei passar por muitos momentos, mas um foi muito forte, né? Acho que foi bem pós-pandemia. Finalzinho da pandemia, que eu estava num burnout, eu estava vivendo só da minha profissão, esquecendo que eu era mãe, fazendo muitas separações de divórcio, que é a área de família que eu mais atuo, sem perceber que o meu era o próximo, possivelmente, naquela época. Então, eu comecei a perceber que eu estava negligenciando, eu tive um diagnóstico da minha filha, de autismo, também nesse período, né? Ela tinha 3 anos e pouquinho. Tudo novo, uma fase de aceitação muito difícil.
me afogando no trabalho, de uma certa forma era uma válvula de escape. O casamento em crise, porque isso também distanciou a gente, né? A gente passou a não acreditar que tinha Deus, né? A gente começa a perder a fé. E eu, na verdade, eu não estava fortalecida em Deus. Eu vim de uma família cristã, mas durante um tempo eu me perdi da fé. E naquele momento que eu mais precisei, eu achava que realmente não tinha Deus na minha história, naquele momento. E quando eu estava nessa situação de burnout, tudo, uma amiga me falou para fazer um curso de inteligência emocional para alta performance. E eu, na minha ignorância e na minha soberba, eu achei que era para produzir mais. E eu fui... Que a gente geralmente busca, né? Mas ali tinha Deus, né? Ali, mesmo naquele momento de ignorância, ele me direcionou e eu entendi depois, obviamente, foi o método CIS, então eu fiz o primeiro método CIS. E lá eu tive um reencontro, um restart com Deus, de entender que ele queria me mostrar quem eu era de verdade. Então, filha amada de um Deus, uma mãe empreendedora, fico até emocionada, uma mãe de 3 filhos, com uma filha no espectro autista, que é maravilhosa, exatamente do jeito que ela é, mas que eu já agradeço também os milagres de Deus na vida dela e na minha vida. E alguém que pode transformar outras mulheres a enxergarem esse valor do que elas são como filhas de Deus e não do que elas fazem para agradar os outros. Falar sobre o autismo, Sharmila, porque você levantou isso, quero falar para todos aqui que a Sharmila tem uma filha com espectro autismo. Como foi você receber esse diagnóstico da sua filha? Como foi no momento, o que você sentiu, qual foi o seu preparo, né? Porque eu sei que você, inclusive, escreveu um livro para isso. Então, você deve ter vivido isso muito forte. Quando a gente escreve um livro, a gente quer falar para as pessoas aquilo que a gente gostaria de ter ouvido quando a gente passou por algum determinada... Exato. Ou quando a gente passa por aquilo que não é tão comum, né? Tão comum. Como foi receber esse diagnóstico de autismo da sua filha? É sempre muito delicado falar de um tema que tem muitos contextos para serem analisados, né? Então, eu fico falando assim, uma mãe atípica, né? Que tem um filho no espectro autista ou qualquer outra questão de neurodivergência, o diagnóstico, num primeiro momento, ele sempre assusta. E isso tem muito a ver também com o contexto daquela família financeira, a formatação. Ela tem uma rede de apoio, ela é casada, ela tem um marido que realmente participa, né? Que participa não, que né? Que exerce, né? Porque de pai, exato. Né? Porque, assim, eu, graças a Deus, apesar de ter sido muito dolorido, o desafio pelo desconhecido, por não saber no que vai lidar, né, eu tenho meus pais que são muito presentes, eu tenho meu marido que é muito presente, eu tinha, né, a irmã gêmea dela, o irmão mais velho. Então eu fui, assim, nesse sentido, eu estava num grupo, né, de apoio, mas mesmo assim, apesar de eu saber da realidade de muitas mães que se veem aí sem rede de apoio, até sem questão financeira para pagar um convênio, para ter o tratamento, a gente não pensa nisso na hora. Sim. Né? Na hora a gente não pensa, que bom que eu tenho condição. Na hora é por quê? Né? Sim. Por que isso está acontecendo comigo? E não para que Deus quer me fortalecer nesse momento. Deus te deu, né? Gêmeas, né? Gêmeas. Uma das gêmeas que então sempre você consegue... Então, aí como foi, assim, até um alerta, assim, aos pais que eu vejo, que para mim como eu estava estudando muito sobre o assunto, a gente já tinha algumas questões na família que vinham aparecendo, eu comecei a falar, quando eu tiver as meninas, eu vou prestar muita atenção nas janelas de desenvolvimento. Porque tem uma frase máxima que ela é parcialmente verdadeira, Márcia, que as pessoas repetem aí como um jargão, mas ele é um pouco perigoso, que é o seguinte, toda criança tem seu tempo. É mais ou menos assim. Porque existem marcos de desenvolvimentos que são esperados para determinada faixa etária. Sim. Então, tem que, assim, se a criança, tudo bem, tem criança que ela anda a partir, né, de 10 meses começa ali, 1 ano, mas se até 1 ano e meio, hipoteticamente falando, ela não vá procurar ajuda. Sim, a criança, algumas falam mais rápido, outras não, mas se até 1 ano, e tem um esperado, não fala pelo menos 50 palavrinhas... Tá fora da normalidade. Tá fora, né? Então busque, não fique só naquela, porque fulano, meu primo, o primo de não sei quem, foi falar com 4 anos e tá aí com o quê? De que forma que ele tá? Né? Então, tem fases. E eu comecei a perceber, quando ela estava com 1 ano e meio, comparando até com a irmã, e assim, e tinha essa comparação, né? Sim. Mas é que a outra é mais espoletinha e tal. Mas tinham questões que eu via que estava realmente, então ela ficava muito mais quietinha do que o habitual. Ao invés dela brincar com a pelúcia
segurando, assim, ela ficava no fiapinho que estava solto, no detalhe. E algo que me chamou muita atenção, ela andava muito na ponta dos pés. Então que é um dos sinais, não são todos, mas é um indício. E ela parou de atender pelo nome. Então eu chamava Estela, Teté, ela olhava. De repente ela não olhava mais, como se ela não escutasse. E aí eu fui pesquisar, né? Primeiro Google, essas coisas, né? E eu vi que poderia ser. E ela tinha 1 ano e 8 meses. E aí eu fui, né? Contrariando o que maior parte da família falava. Buscando, mas não querendo. Exato. Ele falou, não, muito cedo, mas eu acho que a gente tem que seguir o instinto de mãe, sabe? Quando a gente achar que deve investigar, é pecar pelo excesso, é melhor. E eu fui, e num princípio achavam que não, porque ela era cedo, por conta eu falei, não pode ser que ela fale daqui a um pouco tempo, vamos estimular, vamos fazer um tratamento preventivo. A gente iniciou como sendo preventivo, mas depois de uns meses, realmente o gap, né, do que ela deveria fazer para a idade e outras características começaram a aparecer, e aí com um pouco de 2 anos e meio a gente já sabia, né? E aí foi assim, a gente veio nesse processo fazendo, querendo que não fosse, porque a gente ficava comparando, mas não faz isso, faz aquilo. Mas é o espectro autista, né? Tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3, até você entender qual o nível de suporte que vai precisar. Então tem um mundo para descobrir. Então a gente rotulava, a gente achava que se não, mas como fala um pouquinho, então não é. Então a gente ficava querendo colocar um rótulo e na verdade não tem. E aí a gente foi estudando, pesquisando, e com 3 anos, efetivamente, né? Então foi assim 1 ano e meio de dúvidas, mas no fundo eu já imaginava mesmo. E aí com 3 anos saiu o diagnóstico mesmo, e aí a gente tem um laudo, e aí um outro processo de buscar o tratamento adequado. E é interessante a gente ouvir você contar isso, Sharmila, porque você viveu isso. Você é advogada, porque você já advogava, você estava advogando. Sim. Você cuidava disso, você é mãe, você teve que ter uma atenção maior naquele momento para sua filha. Mas o que é tão interessante é que essa experiência que você teve, você colocou num livro. Você quis ajudar pessoas através disso. Eu acompanhei logo que você lançou o livro. Você vai para a escola, você foi para as escolas para falar sobre isso. Ou seja, você pegou, de repente, um problema que você tem, que você poderia ficar vivendo, como muitas pessoas ficam. Vou viver isso, vou me lamentar, vou dizer por que Deus, por que comigo. Mas você não fez isso. Me conta como foi, como que você falou, não, eu preciso contar isso no livro. O que você... no livro, eu não sei se de repente você quis colocar aquilo que você queria ouvir e não ouviu. Quando te despertou isso? Não, eu preciso escrever um livro e eu tenho que ajudar mães que têm esse mesmo desafio. É um processo, né, Márcia? Assim, não foi automático, né? Então, como eu disse, até sair o laudo e tal. Então, a gente tem uma fase de negação. Passa, né? Depois de revolta, depois de... Aí, enfim, até chegar na aceitação e o processo, né? E como eu estava nesse momento fragilizada, num dado momento eu fiquei bem chateada. Então, foi num processo de reconstrução comigo que eu também consegui reconstruir a minha maternidade. Além do meu papel de esposa, de mulher. Então, isso, né, essa cura minha fez com que eu conseguisse dar uma visão diferente. E o livro, que é um livro infantil, a última vez eu trouxe aquele livro, isso, né? Depois eu posso deixar até um link do Príncipe. Depois nós vamos colocar. Depois, o Príncipe Miguel e as Fadas Gêmeas. É uma forma lúdica de falar muito mais da visão até do Miguel, do irmão mais velho, contando como a gente colocou para ele a questão do autismo, porque ele tinha 7 anos, né? Quando eu engravidei, foi ele que falou que seriam gêmeas, não sei se eu contei isso da outra vez. Não, mas conta pra gente, porque é legal saber que você já tinha um filho mais velho, que isso também deve ter fortalecido você naquele desafio, né? Muito. Na verdade, meus filhos, eu falo que assim, a melhor forma de aprender sobre inclusão é ficando lá em casa, o jeito que eles lidam com ela. Com tanta naturalidade, ao mesmo tempo entendendo que ela precisa de mais suporte para algumas coisas. Eles traduzem, às vezes, quando ela está em crise sensorial, eles me explicam por quê. Então, eles conseguem filtrar a emoção dela, né, pelo convívio, né, de uma forma natural. E eu traduzi isso num livro, né? Como as crianças falam disso, como professores falam disso em sala de aula.
E aí o Príncipe Miguel e as Fadas Gêmeas é porque justamente quando eu tava grávida, a gente contou, mas eu não sabia que era gêmeas até então, não tinha feito exame. Ele que... E aí ele falou, mãe, são 2. Eu falei, não, eu quero 2 irmãozinhos e tal. Eu falei, não, filho, não é assim que acontece e tal. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei, gente, né, por que ele falou isso? Ele, não, mãe, eu sonhei. Eu falei, não, filho. Eu falei, não é assim. Aí eu fui na médica e eu comentei com ela, perguntei qual que era a chance de ter gêmeos. Não, filho. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ela falou assim, não, até então não tinha feito ultrassom. Ela, não, a chance é pequena, né? Foi natural, mas toda mulher pode, tá. Quando ela foi fazer o ultrassom, ela ficou super séria. Super séria. Eu falei, meu Deus, perdi o bebê. Comecei a falar, o que foi? Aí ela virou o monitor pra mim e ela falou, quantos você tá vendo aqui? Aí tinha 2 negocinhos assim, né? Só que na hora eu tava tão perplexa que eu falei, não entendi. A pergunta. Ela falou, quanto você tá vendo? Eu falei, não sei, tipo, acho que eu fiquei cega na hora. Ela falou, são 2. Eu falei, 2 o quê? Eu fiquei assim, são 2 embriões. Meu Deus. E aí ela falou, só que o primeiro, eu tô ouvindo o batimento e o segundo não. Aí eu falei, não entendi nada. Ela falou, você vai ter que repetir o exame, porque às vezes um desenvolve antes do outro e tal. E aí eu tive que esperar 10 dias para repetir o exame. E aí tava lá o segundo batimento, né, das 2. Mas algo me dizia que esse segundo embrião, na minha cabeça, tá? Não tem como provar isso, mas precisaria mais de mim. E eu acho que esse segundo embriãozinho era a Estela. Porque eu entrei em trabalho de parto, a Isa já estava embaixo querendo nascer e a Estela ainda não estava pronta, entende? Então, na minha cabeça, eu acho que ela é esse segundo embriãozinho que precisava de uma maturaçãozinha maior. Tá? Mas é uma coisa minha, sabe? Assim, uma sensação de mãe. E aí o Miguel, ele trouxe sonho, quando eu falei que eram 2 meninas, ele ficou feliz mesmo assim, né? E aí, com o desenrolar dela crescendo, que eu fui explicando pra ele, porque ele já tinha 8, 9, aí num dado momento eu tive... Ele falou, mãe, mas ela só é mais quietinha, eu só tenho que brincar com ela de um jeito diferente. E assim, e aí eu trago isso no livro, quando ele descobre, abre a caixinha e tal, e era um mundo cinza e sem graça pra ele, porque ele queria muito. Então ele vai se colorindo e se alegrando com um jeitinho de cada uma das fadinhas. A Isa, que é falante, tagarela, e a Estela, que tem o jeitinho dela diferente de brincar. Eu acompanho você nas redes sociais, eu fico encantada de ver a forma como você conduz tudo isso, né? Com seu filho, com ela, a forma como você mostra, né? As transformações, as mudanças dela, é muito, muito interessante. A normalidade que vocês tratam isso, né? É uma forma leve, né? Sim. Uma forma muito leve, é isso que passa. Mas, Sharmila, você, além de ser advogada, além de ter uma filha artista, de ser escritora, né? Porque você, eu te falei do livro, mas depois nós vamos falar de um segundo livro, também. Porque ela ainda tem um segundo livro, sabe? Ela você também tem o Plenas. O que é o Plenas? O que é e como que surgiu o Plenas? O que é? Conta um pouco para nós sobre o Plenas. Porque, gente, você tem uma família, você é advogada, você está no empreendedorismo, você escreveu um livro sobre autismo, e aí você surge com Plenas. Você está com... Que tempo é que você tem? Que o meu são 24 horas. E o seu? Que tempo é esse que você arrumou para também falar com mulheres, né? Como é que é isso? Me conta um pouco sobre o Plenas. Márcia, o Plenas, ele surgiu assim também como um direcionamento de Deus. Assim, as coisas na minha vida não acontecem planejadas da forma que eu queria, falar a verdade. Sim, né? Na vida de todos nós. Aceita Exato. Que dói menos. E assim como eu também não imaginava que um dia eu seria mãe de gêmeas, não imaginava que eu teria, né, a oportunidade de escrever um livro para as crianças que me permitiu acessar outras escolas, né, inclusive escolas públicas. Outras conexões também, né? E me fez entender que até para pegar assim, como as coisas começam a se desenhar. O que tem a ver eu falar num livro infantil sendo advogada e tal? Mas foi por eu mergulhar e conhecer o universo de outras escolas e de outros apoios que eu percebi que a minha filha não estava recebendo o apoio adequado. E hoje, o que eu estou vivendo hoje, em 2026, de uma certa forma, foi porque eu mergulhei nesse universo de educação. E eu entendi que eu precisava ir atrás. Passar isso, Então, hoje a gente teve uma grande mudança de vida, inclusive porque o direcionamento, mudei de cidade, mudei tudo. Sim, coisa nova, amei, porque agora você é minha vizinha. Exato. E porque Deus nos direcionou aonde a Estela poderia ser acolhida e realmente melhor desenvolvida. Então, isso não teria sido possível se eu não tivesse começado. Hoje eu vejo que eu jamais ia ter essa visão, tirar essas escamas dos meus olhos,
né? Porque pouca gente fala sobre isso, mas assim, o que é de fato a inclusão, o que dá para capacitar. E eu fui atrás, né? E aí Deus direcionou, inclusive fazendo com que o Felipe, né, meu marido, pudesse trabalhar. Mas hoje ela está numa escola, então, preparada? Já. Uau! Deus mudou você de cidade, de uma certa forma por conta do livro, buscou. porque eu estive lá por conta do livro, e aí comecei a buscar e tal. Num primeiro momento eu não tinha né, pensado em ir para essa escola, nem mudar de cidade. É uma escola em Barueri, né? E, enfim, era uma escola até que financeiramente era um valor bem alto. Mas foi por essa conexão com mulheres? Como é que você foi nessa um pouco busca mais sobre isso. Você está falando do seu marido, qual a ligação? É que assim, o que eu quero falar para quem está assistindo é o seguinte, tem muita coisa que você vai fazer que no momento não vai parecer que faça sentido. Sim. Só que quando você entende que você está sendo obediente e que Deus vai abrir os caminhos, realmente só faz. Nas mãos de Deus, né? Porque não faria. Naquele momento, eu nunca me idealizei sendo autora de livro infantil. Só que se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não estaria sendo convidada para entrar dentro das escolas e entender outras realidades. Sim. Não teria, porque de que outra forma eu, como advogada lá, fazendo coisas que não tem nada a ver com educação infantil, teria esse acesso para falar, será que eu estou proporcionando o que eu preciso? Né? Então, não é só sobre o autismo ou sobre fazer projetos diferentes. É sobre você. Exatamente. É sobre você depois estar atenta aos sinais, perceber que situações que não fazem sentido no momento, se tem o agir de Deus, você simplesmente entrega, porque em algum momento vai fazer, porque os planos dele são melhores que os nossos. Então, eu queria terminar, né, antes de falar do Plenas, porque o Plenas vem nisso também. Assim como o livro não fazia sentido, quando eu entendi que eu tive um momento de me reconectar, de falar, eu não sou o que eu faço, posso ser muito mais. Eu sou filha de Deus, mas eu sou comunicadora, eu sou expansiva, eu gosto de ser criativa. Dentro da advocacia, eu não posso isso. Né? Então, assim, de que jeito que eu posso explorar isso? Eu consigo ajudar mulheres que têm 3 filhos, né? Como eu tenho 3 filhos, otimizar o tempo, trabalhando de casa, fazendo home office, reinventando a forma de empreender de uma forma leve, estando com filhos. Se eu fiz isso comigo, por que eu não ajudo outras mulheres? Então, num dado momento, eu comecei a ajudar, a entender que eu podia mentorar, num primeiro momento, mulheres advogadas. Sim. Que foi a chave mestra da advocacia, onde eu criei a forma como eu advogo, como que eu fiz os clientes enxergarem mais valor em mim, independentemente de eu ter um espaço físico ou não, como que eu agrego mais valor para a minha profissão. Porque primeiro eu entendi que eu tenho os meus valores. Né? Primeiro a chave mestra. Primeiro eu criei a mentoria da chave mestra, que deu base a esse livro, né? Além das jurisdições, eu estou como coautora do livro. Esse livro foi publicado ano passado e eu falo da chave mestra da advocacia, né, que eu ensino às mulheres. E num primeiro momento, eu realmente estava pensando que esse era o caminho de Deus. Né, que eu estava me descobrindo, entendendo que eu podia ser muito mais coisas do que eu quisesse, não era um ofício. E nessa jornada de ter as duas, já tinha lançado 2 turmas de mentoria e tal, eu tive um sonho. Né, eu acordei, a gente estava viajando, estava com a minha família, a gente estava em Ubatuba, na praia, e eu acordei, olhei para o meu marido e falei assim, eu vou fazer um evento não só para advogadas, quero falar com outras mulheres, porque eu comecei a receber no Instagram direct de mulheres que não eram advogadas, e eu achei que eu só poderia ajudar advogadas, né, nessa busca. E eu falei assim, mas eu quero falar sobre mais do que o direito, eu quero falar sobre o que eu estou vivendo, sobre essa nova identidade, sobre a gente entender que a gente pode muito mais, que a gente não está limitada a ser um papel na vida, né? Nós estamos falando sobre quem nós somos. Quem nós somos. Né? Eu não tinha muita clareza naquele momento, a proporção que seria o Plenas, não tinha. Mas eu sabia que não era mais só sobre direito. Era sobre essência, era sobre propósito, era sobre se sentir plena. Eu já brincava no meu Instagram, eu já tinha o hábito de chamar meus seguidores de plenas. Eu não sei em que momento alguém falou, que plena. Eu falei, eu sou plena. E ficou. Só que eu comecei a me sentir plena, realizada. Por quê? Porque primeiro eu entendi qual que era a minha identidade. E aí eu tive posicionamento. Quando você tem posicionamento, o propósito vem. E aí quando você tem posicionamento, propósito, você prospera. E aí se sentir plena é exatamente isso. É você saber quem você é,
saber o porquê que você faz e ter os resultados a partir daí. E quando a gente transborda tudo isso, é porque a gente está com essa ligação. Exato. E aí foi. E aí eu fiz o evento em menos de 30 dias, graças a Deus, com a sua ajuda e da Reinvent, né? Que esteve, que abraçou, exato. Foi a primeira. Foi o primeiro. Vocês fizeram as 3 edições, né? Sim, que foi desde do seu primeiro. Desde o primeiro. Teve o primeiro, que foi em maio do ano passado, do retrasado, aliás. Isso, do retrasado de 2006 foi em 2024. E aí eu fiz falando um pouco de oratória, comunicação, falei do perfil comportamental, do Decifre, você estava lá. Sim. E aí eu percebi que eu conectava mesmo. Foi uma confirmação de que eu conectava também com uma comunicação que não fosse do direito. Independente né? Independente. Fiz a primeira turma. E aí a gente fez depois um outro evento, né? E o grupo foi crescendo. E aí lá eu entendi que eu precisava transbordar essa identidade que necessariamente precisa entender que você, para se sentir, né, integral, plena, você precisa entender que você tem 11 pilares na vida. E aí, isso que eu trabalhei fazendo as formações, eu fiz muitas formações, né? Fiz Life Coach, Master Coach, Business Coach, fiz analista de perfil comportamental, oratória business. Então, eu fui buscando conhecimentos fora do meu universo. É isso, gente. Não foi amadorismo, existe né? um processo, exato, existe um caminho. Exato. Você não dormiu e acordou a Charmila, escritora, advogada, mãe. Não, que a gente está aqui resumindo em poucos minutos uma história aí, né, de 20 anos de profissão, mas nos últimos 5 eu tenho mergulhado muito no desenvolvimento pessoal. Mas esse primeiro, você falou um pouco sobre a questão de jurídica, né? Você quis trazer mulheres e você trouxe para elas se despertarem na identidade. Isso. E aí o seu segundo, você já não falava diretamente para mulheres. Não, já não. E o último menos ainda. Essa terceira edição menos ainda. Agora eu falo com mulheres que querem enxergar o seu valor e que isso transborde na profissão delas, qualquer que seja. Charmila, nós olhamos você assim, a gente escuta você, a gente pensa assim, tudo um mar de rosas. Eu penso que o seu primeiro grande desafio foi essa questão de ter um filho autista. Mas a gente já viu que esse foi um desafio superado. Superado, que você vive isso e você transformou isso em algo para poder ajudar mulheres com filhos. Agora, melhor ainda, porque você está preparando a sua filha melhor, porque agora está em uma escola para isso, que a escola, você disse que acolheu, inclusive, o seu marido, né? Que está aqui. Está trabalhando lá. Está trabalhando lá. E o que tem mais para frente? O que mais vem aí da Charmila, né? O que mais você vai falar? Porque você está preparado para tudo. Você está preparada para falar sobre tudo. O que mais vem ali para frente? O que mais tem na sua trajetória? Quais são os seus projetos para 2026? Porque 2025, se eu começar a contar aqui para vocês de tudo isso, ela está contando rapidinho, né? Mas a escola, eu conheci a Charmila fazendo o ML5. E daí, agora eu preciso contar para vocês que agora no ano passado, a Charmila fez todos esses projetos, desenvolveu, a gente estava junto. E você precisou separar, sair um tempo, porque você teve um problema financeiro, né? Sim, sim. E ninguém sabe que as pessoas têm problemas, que tudo anda, tem que estar junto ali, mas que em algum momento a gente se desloca ou cai em algum das áreas da nossa vida. Com certeza. Você tem um problema financeiro e você precisou sair da agência, mas mesmo assim eu continuei te acompanhando, porque você continuou fazendo as suas coisas dentro daquilo que dava. E agora eu encontrei você ali se preparando, se fortalecendo para novos projetos. Quando eu vi, eu amei. É verdade. Amei te ver. Eu também. Porque assim... eu também, nesse processo, a gente tem... Eu sou um pouquinho mais velha que você, um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de experiência. E quando mudou, quando as pessoas falam assim, Márcia, você saiu da advocacia e entrou para o marketing digital. O que é que você quer numa agência? Esse medo que você falou no início da nossa conversa, é um medo que eu também tinha. É um medo que eu falava assim, gente, eu sou advogada, né? Estou advogada. Até então eu era advogada. Exato, não estava. Eu nunca estava advogada, né, naquele momento. Eu sou advogada, mas tudo hoje está falando sobre digital. Eu tinha medo de... Eu não sei... eu não tenho um Instagram. Eu não sei fazer isso. Eu vou ficar para trás. E aí a gente sabe da resistência que os advogados têm de entrar para o mundo digital. E eu achei muito legal, porque você fala assim, Márcia, eu não consigo aceitar, porque a advocacia, eles falam assim, o advogado não é
Ele não pode falar sobre aquilo Não pode que ele vender. faz. Ele não pode vender porque o serviço porque ele... Gente... Pois é, como se tudo é venda, na verdade, tudo né? é venda, e eu preciso vender. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu também quis entrar no digital para saber, gente, é isso. Se você não é visto... Né? Se você não está ali no digital, você não existe mais. Ninguém mais entrega o cartãozinho, né, Sharmila? Hoje em dia, mas qual que é o seu Instagram, doutora? Por quê? Qual é o seu Instagram? Porque ali no Instagram a gente vai ver não só a Sharmila advogada. E nós estamos interessados hoje, a nossa curiosidade, né, Sharmila? Quando fala assim, quem que é a doutora Sharmila? A nossa curiosidade é saber... o que mais ela faz, né? O que mais ela tem. Então, o que mais você acha que você ainda consegue fazer para 2026? Quais são os seus projetos? Ótimo. Então, a gente conversou um pouquinho ali, e aí, quando eu comecei a falar do que eu ainda tenho, você fala, mulher, tá maluca, né? Então, o que você tem? Até para eu conseguir medir se eu tô maluca? Não, você continua me inspirando com a sua coragem, porque toda vez que você me conta, eu falo, gente, olha que ideia. Mas cada vez né? que eu te encontro, você também tem coisas novas. Mas eu tô aqui porque eu quero crescer, eu quero saber de que forma eu posso reformular, né? Porque o meu Plenas, de que forma eu posso melhorar aquilo que eu quero inovação. fazer. A inovação. Como que eu vou fazer para inovar? O que você estava fazendo ali? O que você está buscando? E quais são os seus planos para agora, para 2026? Ótimo. A gente precisa sempre estar inovando. E aí, assim, o que eu entendi do Plenas? Quando a gente faz a mentoria do Plenas Conexões e chega uma mulher para mim que ela fala, eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou saber, né? Porque é muito comum, as pessoas pensam que querem melhorar, mas elas não têm clareza do que elas querem melhorar. O que é uma visão, uma imagem de uma melhora financeira, de uma melhora no casamento. As pessoas falam muito de metas, né? Eu tenho uma meta de aumentar meu faturamento, eu tenho uma meta de ter um relacionamento melhor, mas elas não têm clareza dessa meta, não passa de uma lista de pedidos de Papai Noel. Sim. Porque é tão ingênuo quando você não tem uma estratégia, um direcionamento. Quando eu fiz todo esse processo de entender isso, porque isso era sobre mim. Eu também tinha sonhos e metas que para mim não saíam do papel porque eu não tinha essa clareza. E aí vem a neurociência, vem todo esse estudo e tal. Quando eu percebi que eu era muito amadora e soberba, achando que eu sabia muito, porque tem isso. As pessoas, elas têm medo do desconhecido. Quando fala em estudar sobre coach, acha que é só falas bonitas de recortes. Limita o aprendizado, E não entende que é uma ferramenta, né? Porque o coach, ele é uma ferramenta, né? De você colocar em prática o que você precisa mudar. É basicamente entender o seu estado, criar consciência do seu estado atual, entender onde você quer chegar e desenvolver um plano de ação. Se isso não é maravilhoso, eu não sei o que é. E eu não tinha tão claro isso para mim. Eu só sabia, eu nem parava para pensar onde eu estava, porque eu estava vivendo pelas circunstâncias, que é o famoso piloto automático. Muita gente vive assim, Márcia. Sim, uma ajuda para se organizar. Na verdade, a organização dela é a agenda do trabalho. Sim. Então, a vida dela é o que eu tenho de reunião essa semana. O que eu tenho de prazo essa semana. Mas aonde estão os seus sonhos como prazos inegociáveis? Eu não tinha. E aí eu entendi que eu precisava disso para mim e que eu precisava levar isso para outras mulheres. E isso veio a partir do momento mentorando elas para otimizar o tempo dentro da advocacia, só que eu percebi que eu podia, sem querer, estimular algo. Porque se eu só falo do business, eu vou deixar de lado muitas vezes a família. Eu falei, tem alguma coisa aí. Eu preciso mostrar para elas que nenhum sucesso profissional justifica um fracasso pessoal. E aí eu comecei a levar isso como lema, né? Por quê? Porque essa foi a minha realidade. Quando eu tive o diagnóstico, eu precisei ficar mais tempo em casa. Vou deixar de trabalhar? Vou deixar de cobrar igual quando eu vou fazer uma reunião online porque eu não estou ali num espaço, uma mesa? Não. O valor é do meu conhecimento, da forma como eu lido, da excelência do meu trabalho. E aí, quando eu comecei a trazer essa visão para elas, eu também comecei a resgatar elas como identidade, né? E o Plenas, ele veio durante 2 anos fortalecendo esses pilares, que passa pela espiritualidade, passa pela vida conjugal, passa pelos parentes, passa pelo social, passa pelo servir, pelo intelectual, pelo financeiro, pelo emocional e pela saúde. Então, são 11 pilares que a gente trabalha dentro de uma vida integral sistêmica, que é a metodologia que eu aprendi, que fez sentido para mim. E aí, onde que muda 2026? Quando a gente mergulha nesse universo, vem uma fase de você se
reencontrar sua essência, porque você falou, eu não sou só o que eu faço, eu sou como eu me conecto com o meu Deus, né? E aí a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, que é muito diferente. Aliás, muitas vezes a religiosidade rouba a espiritualidade, né? Mas esse é papo para um outro momento. Podcast. E quando eu entendo que eu preciso entender qual é a minha conexão com Deus, minha conexão com meu marido, minha conexão com meus filhos, com meus pais, como eu tenho os meus amigos, eu tenho um hobby, eu sirvo a minha sociedade, eu tenho capacidade de ter novos conhecimentos para além do que eu faço, eu coloco isso em prática, né? Como é que é a minha vida com a minha saúde, eu cuido do meu corpo. E aí eu entendi que, olha só, aí vem de novo aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente faz algumas coisas e elas fazem sentido lá na frente. Assim como o livro me abriu portas para entender sobre educação. Quando eu fiz a chave mestra, veio antes do Plenas. Sim. Só que na chave mestra eu já estava entendendo que tinha uma roda da vida, né? Que tinha esses 11 pilares, que a gente trabalha muito na metodologia do coach, né? E aí eu criei uma roda para a chave mestra, que era uma roda mais business. E aí, estudando e buscando essa inovação para 2026, inclusive, né, com a Glauci, que é a nossa mentora, eu percebi, né, que eu estava deixando de usar aquele conteúdo que também são 11 pilares para o business, para trabalhar isso dentro do Plenas. Que é assim, eu fortaleci elas tanto, Márcia, nessa questão de se conhecerem, que todas renovaram o Plenas para esse ano. Uau. Só que eu queria entregar mais e transbordar mais. E aí, o que a gente fez? A gente criou o ápice das Plenas, que é basicamente você entender o que você tem nesses 11 pilares que você precisa melhorar, focar em 3 áreas. E no business, que são 11 pilares, é aí da chave mestra, que entra comunicação, oratória, entra posicionamento, esteira de serviços, entra precificação. Sim. Então, a gente fala assim, o que está faltando no seu negócio, mas também lembrando a sua vida pessoal. Então, 2026 está sendo disruptivo porque a gente trabalhou esse ápice das Plenas, só que é muito individual. Para Márcia, pode ser que seja questão do filho, pode ser que seja questão intelectual, pode ser que seja financeira. Para Carla, não. Então, não adianta eu trazer um conteúdo igual para todo mundo. Então, a gente também está nesse formato, tendo sessões individuais, para ainda, né, Deus é tão maravilhoso que a gente entendeu que eu e Felipe, a gente já vinha trabalhando juntos, ele como é profissional da área de saúde, entrou para fazer a sessão e o desenvolvimento das meninas no Pilar Saúde, então a gente está focando no espiritual, dentro do que a gente já desenvolvia, fortalecendo o business, mas com um mentor de saúde, e entrou também o Rogério, que vai fazer a parte de branding, né? Que você conheceu o Rogério, que estava também no Sim, sim. E ele entrou para comunicar essa nova marca das minhas Plenas. Gente, que interessante. Eu te ouvindo, Charmila, e eu estou pensando que as pessoas estiverem informadas, elas vão ver. Você falou sobre a questão do coach. Uhum. Que ontem eu, inclusive, fiz podcast com a minha coach, porque as pessoas pensam assim... Que foi minha treinadora, amo Simone. Exatamente. Gente, que foi a sua treinadora. De oratória. Nós temos que ser treinadas sempre, a gente tem que ser formado. Você falou sobre a coach, sobre a questão do treinamento. Nós estamos falando aqui sobre a Glauci. Que é a nossa mentora. Que é a nossa mentora. E hoje eu estava falando aqui com você, antes de começar o nosso podcast, que a Glauci é necessária na nossa vida. Tem que existir uma Glauci na vida de todos. Exato. Para poder nos direcionar. Então, assim, não é uma coisa que surge. Eu preciso de um coach para me direcionar. Eu preciso de uma pessoa para me direcionar na minha espiritualidade, né? Uhum. Aquilo que eu tenho. Eu preciso de uma pessoa que me forme ali na minha empresa, que me ajude a explicar todos esses pilares, que é muito importante. E ainda existem pessoas que acham assim, não, eu preciso ser igual a Charmila e vou ficar ali. Tenta pegar um atalho como se tivesse... E eu acho que é isso que distingue o que as pessoas chamam de charlatões que tem na internet, né? Sim. Porque fala isso, fala aquilo. Porque as pessoas, elas acham que só porque tem um recorte aqui, provavelmente vão ter alguns nossos aqui, Sim. mas não sabe dos bastidores, né? Então vê o momento de palco, mas não vê os bastidores. E como é que você sabe que a pessoa é verdadeira ou não? Não pelo que ela fala dela, Sim. mas pelo que os outros falam dela, ou melhor, pelos resultados que ela gera nos outros. Né? É isso que distingue. E aí, quando você vê que você gera resultado, não só na sua vida, porque é fácil eu falar, eu consegui, né, escrevi um livro e tal, mas assim, as dores, os momentos de choros. E essa transformação me forjou para eu conseguir ser testemunho, né, assim como você foi um testemunho de audácia para mim, ser testemunho de superar para outras mulheres. Então, são nesses momentos que a gente se conecta nessa vulnerabilidade. E as pessoas acham que
precisar de alguém para direcionar é fraqueza. Na verdade, é sinal de força e sabedoria. Né? Porque quando a gente entende que a gente sempre pode mais, se conectando com outras pessoas, outros ambientes e outros conhecimentos, é porque a gente entende que é para sempre. Charmila, é bem isso. Em todos os meus eventos, eu faço questão de te convidar para você palestrar. Eu fico muito feliz, eu adoro. Porque eu gosto de ouvir. E é muito interessante, porque quando a gente, às vezes, convida alguém para palestrar, a gente tem alguma dificuldade. Não sei, deixa eu ver, será que vai dar? E é muito legal a gente te convidar e você falar assim, não, eu vou. Ou mudar de toma na última hora. Eu tenho alguma coisa, mas eu vou mudar alguma coisa aqui para dar. Porque é muito nítido isso em você, Charmila. Essa questão de querer transbordar. Sim. De querer transbordar o seu conhecimento. Não é só porque... Essa conexão de propósito eu acho muito interessante. Porque, assim, é nítido que você está sendo formada para transformar. Amém. É muito nítido isso. Então, assim, eu amo ver você palestrando, eu amo ver você fazendo aquilo que você foi treinada, né? Para fazer. Você não dormiu e acordou palestrante. Não. Você fala, na sua palestra, você coloca com muita clareza, com muita leveza. Você realmente consegue passar o seu recado, que talvez eu não consiga passar tão bem, que talvez muitas pessoas que estão aí não consigam passar tão bem, mas é muito nítido esse propósito. E saber de toda esse caminho, Charmila, que você passou, de tudo isso, e a forma com que você enxerga... A hora que você tem que dar uma reduzida, né? Que foi quando você está cuidando da sua filha. Você tem um filho agora, que você está falando que ele tem 15 anos. A atenção que você tem que ter para ele, eu vou ficar indo um pouquinho no Plenas, voltando um pouquinho nos seus filhos, indo um pouquinho no livro. Por quê? Porque está tudo muito ligado, tá tudo ligado. A isso, né? Hoje ele tem... você falou, Márcia, eu preciso conectar o meu filho com o seu filho, porque meu filho está nessa fase que a gente precisa... Eu digo que a gente precisa criar um projeto, um produto, né? A gente fala assim, porque não é vender aquilo que a gente... vender através... para ter um retorno, né? Um retorno financeiro. É vender uma transformação para os filhos das nossas amigas, para os filhos daquelas que nós somos apresentadas por Deus, né? Então, Charmila, eu não sei como formar. Então, aquela leveza que você palestra... Eu vou falar, mas ela é advogada, fica fácil, né? Tá muito... É até mais difícil, porque a gente tem muito vício de linguagem como advogada, né? E a exigência. Exigência. Né? Porque quando a gente tem, de repente, fala, não, você é advogada, você precisa falar isso. A gente estava falando muito com a Simone aqui, falei, Simone, as pessoas... Não sei quando a gente pode falar que é advogada, né? Porque acaba aqui cobrando um comportamento diferente de um outro e a gente... Não tem nada, não tem nada a ver. Então, essa formação, essa forma de palestrar sempre foi tão leve. Me fala assim, quando você teve a sua primeira palestra, você lembra? Quando foi a primeira como palestra? foi? Porque, assim, será que você conseguiu conectar? Na sua primeira palestra, você já sabia quem era você? Você já tinha certa a sua identidade? Não. Ou a gente só consegue transmitir? Por quê, Charmila? Nós encontramos muitas pessoas, muitos bons palestrantes, muitos bons oradores, que a gente sabe que não, por mais que a gente ouve ele falar bonito, por mais que a gente ouve que ele todo treinou, mas a gente não consegue enxergar nele uma transformação. Uma verdade, Uma né? verdade. Porque para ser transformado, é exatamente isso. Para ser transformado, verdade. a gente precisa de uma verdade. É isso. Não é? Quando você fez a sua primeira, será que você estava já com essa verdade? Você já sabia quem é você? Qual que é a diferença da sua primeira palestra para hoje? Porque eu não vi a sua primeira, mas eu sei da leveza da sua última que você teve aqui no meu evento. É que eu comecei a palestrar no meio jurídico. Né? Então, eu sempre fui boa comunicadora, mas eu usava a minha comunicação para validar o que eu fazia como profissão e não para validar o que eu acreditava de fato. Não é que eu não acredite na advocacia, pelo amor de Deus. Mas era assim, era sobre um direito em específico e não sobre a essência. Não era só sobre aquilo, né? Exato. Então, eu comecei a palestrar, é engraçado, né? Porque até diferente o movimento, mas ainda com o mesmo viés. Quando eu comecei a criar um grupo de interesses em comuns de um assunto, foi sobre o direito das mulheres. Então, se você for pegar ali meu Instagram, no início, eu falava muito de direito das mulheres na questão jurídica mesmo, né? Obviamente. Então, eu falava de Lei Maria da Penha, falava de violência doméstica, falava de como acontecia uma separação para as mulheres e tal. Então, era algo muito combativo
E isso me custou um preço alto, inclusive, porque eu tinha casos no escritório de violência doméstica, não faço mais, agora eu delego. Os, né, obviamente, quem é agressor não gostava do conteúdo e aquela coisa toda. E eu comecei a perceber que quando a gente fala muito de algo, a gente acaba atraindo isso, né? E eu comecei a atrair demandas que não me faziam sentido. Mas até então, isso faz tanto tempo, estou falando de algo de 2016, faz 10 anos que eu comecei a produzir conteúdo, começar a falar, Aí eu era chamada para dar palestras sobre... chegava Outubro Rosa, sobre os direitos da paciente, né, de câncer de mama, direito da violência doméstica. E aí isso me direcionou como uma boa comunicadora no direito. Só que até então, embora eu falasse bonito, né, eu não conectava. Era algo assim, óbvio, trazia clientes para o escritório, né, mas eu não trazia uma conexão profunda. Quando eu tive essa virada de chave, que foi no primeiro método CIS, que eu entendi que eu não era só advogada era onde eu estava no momento, né, não era. Aí eu comecei a falar com a minha verdade. Eu comecei a ver que a minha vida pessoal, ela é muito mais importante, a minha vivência, do que a minha experiência na profissão. Então, não é a experiência de profissão, é a experiência de vida. A gente tem a impressão que a gente deu realmente o recado no final. É isso. E aí, a diferença de né, que eu tinha feito, assim que eu me formei, um curso de oratória jurídica. E as pessoas acham que é por isso, né, que eu tenho essa facilidade de me comunicar. É óbvio que na oratória a gente treina a entonação de voz, principalmente para sustentar no tribunal. Né, mas é diferente da oratória business, né? Oratória quando a gente precisa lidar com o cliente, e oratória de palestra, que é outro universo. E é um preparo, não tem uma aptidão, mas tem treino e estudo também. Né? Então, assim, eu fui atrás de me capacitar, embora todo mundo falasse que eu tinha, né, que gostava de me ouvir, eu percebia que eu precisava mergulhar mais. Então, fiz o curso de formação de oradores e palestrantes com a Simone. Sempre estudei muito, né, li muito sobre isso e fui palestrando. Só que quanto mais eu percebia que eu me soltava e contava as minhas fragilidades, mais eu conectava. A nossa história conectava. Porque é a verdade que faz com que, de fato, você gere conexão. Você pode falar muitas frases de efeito, mas se não transformar a pessoa verdadeiramente, ela não vai sair de lá querendo a mudança. Ela pode sair um pouco impressionada, mas ela não sai transformada. E meu objetivo não é impressionar, é transformar. E aí eu preciso realmente trazer a minha verdade, mesmo que às vezes eu preciso me expor, porque não é sobre mim, é sobre o que Deus quer através de mim. E isso é difícil, porque a gente tem que falar de problemas no casamento, a gente tem que falar de questões em casa, a gente tem que falar de problema financeiro, que é o que as pessoas têm vergonha de falar, né? Charmila, eu também estou escrevendo meu livro, você sabe disso, né? Eu estou no final, né? Logo a gente está para lançar. Mas é muito interessante a gente falar sobre escrever um livro, porque muitas das mulheres que eu quero falar, que eu quero atingir com esse livro, são mulheres que estão lá na plenas. São as plenas. Sim. Aquelas que você quer transformar para ser plenas. Sim. Então, assim, no meu livro eu quero falar, porque você conhece um pouco sobre a minha história, e a gente hoje você encontra na advocacia mulheres que se separaram, que você fez a separação, e que se você olhar para trás, ela ainda está lá. Tem isso mesmo. Tem muitas mulheres que ainda estão vivendo isso. A gente acaba conhecendo pessoas que viveu problema de saúde, que cuidou e que se curou, que teve que se afastar daquilo que ela fazia, parar aquilo que ela fazia. Ela sarou e ela ainda está lá. Está vivendo a dor. Ainda está vivendo a dor. A gente vê pessoas que teve que se afastar de um trabalho para cuidar talvez de uma mãe que estava com câncer, com uma doença, um pai, um filho, um tio. A pessoa sarou ou acabou indo, né, que se deu o tempo dela aqui, e essa pessoa ainda continua lá. Hoje vai fazer, agora nesse mês, vai fazer 8 meses que meu marido faleceu. E eu encontro pessoas, é tão engraçado, Charmila, que eu encontro pessoas me perguntando assim, gente, mas não foi ontem que seu marido faleceu? Eu imagino, Márcia, que coisa mais absurda. E aí tem pessoas, assim, eu digo assim, gente, quando você perde um ente querido, alguém da sua família, a saudade, o tempo vai passando sempre. E a vida segue. Sim. Você vai lá você vem me visitar por uma coisa, por outra, você vai lá no velório, você vai isso, e amanhã, depois a vida segue. Mas isso não quer dizer que
apagou, que você não sente saudade, que você não sente isso, sente aquilo. Então, o meu livro está querendo dizer assim, você precisa viver, você vai precisar parar em alguns momentos na sua vida, ou dar uma freada naquilo que você está vivendo, porque aconteceu, existe um desafio maior para você viver naquele momento. Sim. E aí, o meu livro eu quero contar, eu estou dizendo que você precisa viver aquilo e você não vai ficar naquilo o resto da sua vida. Então, Deus tem algo muito maior para você. Depois disso, você vai precisar viver isso, depois você vai ter que continuar, você vai precisar voltar naquilo que você veio para fazer e seguir. Que forte, hein? E é muito forte. Muito forte porque... Me fez lembrar que, na verdade, deserto não é local de destino, é de passagem. Ficar, exatamente, deserto isso é que local eu falo, de passagem. eu falo um pouco também sobre o deserto, gente. E agora, Sharmila, escrevendo esse livro, a Flávia está junto comigo acompanhando, né? E aí a gente lembrando de cada fase, de cada momento que você passou. E você realmente vê que tem momentos que você, na história que está ali, que você fala, gente, como que eu vou sair daqui? Sim. Agora, Flávia, daí eu vivi isso, a Flávia ouvindo, fala, mas como? Fala, gente, o negócio foi tão forte ali, como que eu vou sair daqui para passar para outra fase? Então, no meu livro, eu quero contar, então, é tão interessante o quanto Deus nos usa. Sim. E quanto Ele nos prepara para viver cada momento da nossa vida, para poder passar. Então, por isso que histórias têm que realmente ser contadas. Para você contar como é, que aquilo que você viveu foi para ser fortalecida para alguma coisa. E hoje, assim, com tudo que passou, e que até conversando junto ali, eu falei assim, gente, eu estou tão forte para falar sobre o que eu passei, para falar sobre o que eu passei e para colocar ali no livro. E tanto que logo depois eu fui pro Moriá, que eu acho tão necessário. Você falou, tem muita vontade de ir. Eu não sabia que isso tinha que existir. Então, logo depois que ele faleceu, eu fui pro Moriá e fez esse desligamento de alma, porque é muito forte. Você viveu muitos anos, quase 30 anos, um pouco mais disso talvez, com a pessoa. Então, existiu uma ligação muito grande. Então, você se desligar daquilo e tipo assim, acabou aquilo. Sabe? Passou e vamos para uma outra, não para uma outra fase da nossa vida, como se fosse um videogame, né? E agora vai continuar a luta, vai continuar a sua fase. Sim. Vai continuar aquilo que você tem que seguir. Então, é interessante a forma com que as pessoas veem e as pessoas, porque eles querem ver a Sharmila, mãe de uma filha autista, vivendo aquilo. Só o luto, né? Mas como? Não, mas você precisa viver o seu sofrimento, não é um desafio que tem que ser passado. Sim. Então, no meu livro, eu digo assim, gente, você precisa passar por isso. Você tem uma fase, você vai precisar pisar o pé no freio para viver, ou talvez para dedicar um tempo maior. Porque eu tenho certeza que logo que você descobriu, e toda essa formação, esse treino que você teve para cuidar da sua filha, você teve que parar ou reduzir, botar o pé no freio para viver aquilo que você está vivendo, para se preparar com aquilo que você viveu. Então, assim, é muito interessante e é muito legal a gente saber que nós somos fortalecidos e somos preparados para transformar vidas, para viver isso, sabe? E, assim, isso foi muito claro para mim, sabe, Sharmila? Que Deus me preparou e que aquilo que você espera de mim, aquilo que o outro espera de mim, aquilo que as pessoas que estão em volta esperam de mim, não é aquilo que Deus quer. O que Deus quer para mim é que eu transforme vida. A gente fala que a gente fica a vida inteira procurando propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Está na moda falar sobre propósito, qual é o meu propósito? E a gente não imagina que a gente não tem um propósito. Não somos nós que escolhemos, na verdade. Não somos nós que escolhemos o nosso propósito. Então, é lindo ver o seu livro, sabe? Contando que você não precisa viver ali. Não, mas como que eu vou viver? Nós temos hoje na nossa equipe o Miguel. Lindo, o Miguel lindo. O Miguel, que a gente fala, né? Que o Miguel ele tem síndrome de Down, mas a forma como a família dele cuida, ele tá também, maravilhoso, sabe? lindos. Então, assim, a gente e ela fala, agora eles estão com um projeto aqui também, né, para falar, e ela fala sobre isso, sobre como que você tem que viver isso, como um pouco sobre a inclusão, né, que você conversei bastante com ela. Que você fala sobre isso, né? Então é muito interessante, é legal a gente saber que a gente precisa saber a que nós viemos, né, Sharmila? Aqui nós viemos e que história nós temos que contar, né, para poder transformar.
E aí, as consequências, o resultado disso é sempre maior do que aquilo que a gente espera, né? Com certeza. Do que aquilo que a gente busca. Do que a gente acha que é, do que a gente está enxergando humanamente, né? Sim, porque a quantidade de mulheres que você fala sobre o autismo, que você transforma, que você ajuda a deixar isso mais leve, é tão gratificante. Então, assim, eu tenho certeza que assim como Deus fez com que você direcionasse o seu livro para as pessoas que realmente precisam saber sobre isso, ele vai direcionar, porque eu não sou escritora. Né? Eu não sou escritora. Eu tenho uma história que eu poderia contar para alguém, né? Para poder escrever. E hoje a gente tem a facilidade, porque quando você conta, que você escreve, você coloca exatamente aquilo que você viveu. Nós não vamos florir ele, né, Sharmila? A verdade é o que realmente transforma. Hoje, esse é o meu livro, esse eu vou lançar, esse é o público que eu quero atingir. Na verdade, são todos, porque todo mundo vai viver alguma coisa. Não é só para quem cuidou do marido, da mãe, do filho. É para quem viveu o autismo, para quem são para desafios que poderiam ter roubado a nossa identidade, que o superado. Exatamente, desafios que são enxergados como desertos ali e que você precisa superar e estar para frente, né? O que mais de história de livros, porque eu acho que agora começa logo depois do meu livro, eu acho que eu consigo, com o que eu vou viver, iniciar uma nova história. Claro. E eu sei mais ou menos que história eu quero contar. Eu quero contar depois disso, com tudo que eu passei. Quais histórias você quer contar? Uau! Qual que é o livro que você sonha escrever? Forte, hein, Márcia? Não é? Porque assim, a gente quer... acaba que você escreve livros que você não sabe que você iria escrever. Mas qual, assim, você fala assim, gente, eu gostaria de escrever esse livro. Que história que você gostaria de contar? Você falando aqui, me veio uma frase que acho que não existe, assim, mas que me veio muita vontade de falar, quando você veio contando a sua história e tal, que tem a ver também sobre comunicação, né? Tem a ver sobre oratória. Sim. Mas algo que ficou ardendo aqui para falar é: histórias salvam vidas. Né? Histórias salvam vidas. E qual história que você está deixando de contar por vergonha de se expor e sendo egoísta, deixando de salvar muitas vidas? Porque a tua história pode parecer pequena para você, né? Mas com certeza, se você superou algo, você pode ajudar alguém. E ouvindo você falar sobre tudo que você passou, eu penso mesmo, assim, na verdade me veio assim, eu não tenho para esse ano, não sei, vou deixar Deus guiar, mas eu quero trazer essa visão de ser plena dentro de um livro. Porque as pessoas falam, quando é plena, então você é zen, né? Fala assim, plena, tá sempre em plenitude, sempre tranquila. Não, gente. Né? Realmente ser plena. O que é plena na essência, né? Que é o que eu comentei com você. Eu entendi que ser plena é ter clareza de quem eu sou. Quando eu tenho a clareza de quem eu sou, eu tenho a minha identidade. Eu só vou conseguir me posicionar. E as pessoas falam, também está em moda, tanto quanto propósito, posicionamento, também muito se fala. Sim. Mas não é só posicionamento digital. Que as pessoas falam que é botar um blazer, um cabelo no meio e fazer a personagem lá no arquétipo governante, estou posicionada. Não é? As pessoas acham que se posicionar é vestir um personagem. Se posicionar é a narrativa interna que você vem contando para você, que você tem que mudar. Né? A comunicação, inclusive, ela começa pelo que você fala sobre você mesma, de você. Então, você começa com uma narrativa interna. Sim. Então, quando eu entendi que eu me sinto plena, quando eu tenho clareza da minha identidade, aí eu me posiciono. Quando eu me posiciono perante Deus, né? Perante a vida, primeiro perante Deus, Ele vai trazer o quê? O propósito. Sim. E essa prosperidade que acontece, né? Prosperidade nada mais é do que você colher os resultados do que você veio plantando a partir do propósito. Quando você tem esses resultados, que podem ser financeiros, lógico, porque Deus nos fez para ter uma vida em abundância, próspera, né? Mas também ter tranquilidade, ter a felicidade dentro do casamento. As pessoas casam e ficam com essas piadinhas, cuidado com as piadas que você escuta na internet, com os memes que você compartilha, porque eles podem se virar grandes verdades. Né? Você fica vivendo e rindo ou gostando de músicas que falam de traição, que falam de casamento, de que depois que casa não tem mais afeto, não tem mais sexo. Cuidado. Sim. Porque se você está profetizando isso, as palavras têm poder.
Muito poder. Exato. Então, trazer essa sensação de plena é, na verdade, você ter essa leveza que você tanto fala, não porque a vida é fácil, mas porque você sabe lidar, porque você sabe quem você sabe por que você está aqui, você está colhendo os resultados disso. Naquele momento você está se sentindo plena. Né? A tal da inteligência emocional vem no caminho. Né? Saber sentir a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Isso vem com treino, vem com você, mas o primeiro passo de tudo é ter essa clareza de identidade para esse posicionamento. Então, escrever um livro, né, trazendo o que eu precisei mergulhar e os desertos que eu precisei atravessar para me identificar como plena e fazer com que outras mulheres se cheguem plenas, talvez você tenha despertado algo aí, né, Olha, que eu não estava, mas me fez refletir sobre isso, porque não estava nos meus planos, mas quem sabe agora Deus vai colocar. Legal, eu já ouvi muito de você. A gente sabe muita coisa, mas eu quero um pinga-fogo aqui. Vou te perguntar, porque você realmente deve ter coisas fortes. Você deve ter alguma coisa que você segue, que você não negocia, que você não troca, que não negocia por nada, né? Um versículo. Então, vamos lá? Vamos. Um versículo que te sustenta. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar, que mesmo depois de velho, ele não se desviará dele. Eu usei esse versículo no dia do meu batismo, em 98. Eu tinha 14 anos e minha mãe sempre me levou à igreja, ela era pastora, na época ela não tinha um cargo, mas ela tinha um ministério. E eu era uma adolescente meio rebelde, precisava de trabalho para minha mãe. Vou falar que apesar de eu estar ali dentro da igreja, mas apesar de eu me rebelar em alguns momentos, por questões de adolescência e tal, apesar disso, eu nunca me desviei dos meus princípios e valores. E eu falei isso, mas quando eu falei isso no dia do meu batismo, eu não tinha noção do que isso representava. Mas hoje eu tenho essa clareza, que se ela não tivesse tanto, né, me colocado nesses caminhos, eu não teria voltado, não teria me reconectado, porque para eu me reconectar eu já tinha uma conexão com Deus que nunca se perdeu por conta dessa palavra. Nós falamos muito sobre isso, quando isso veio muito forte na nossa vida, sobre princípios e valores, nenhuma proposta, né, que venha, que não seja ligado, que não esteja ligado a nossos valores, aos nossos princípios, não. E esse pinga-fogo é pinga-fogo mesmo, que você não tinha me preparado. Um valor que você não negocia. É porque a gente já sabe que você ia contar a história, que esse tipo de história, então você já fala, a Márcia já me conhece, eu sei o que ela vai falar aqui, sobre o que nós vamos falar. Mas tem muita coisa que a gente não sabe, e forte, né, que você tem muito valor. Então, existe um valor que você não negocia de forma alguma. O que é? Lealdade. Lealdade. Que é para além da fidelidade, né? Um conselho para mulheres advogadas. Por quê? Mulheres advogadas. Por que né? mulheres advogadas? Eu acho que com tudo isso que você falou, que você contou, que falou sobre a advocacia, né? Você deve ter alguma coisa que você aconselha ela, isso não é tudo? Como é que é? Como é que é viver? Né? Então, qual o conselho que você daria hoje para uma mulher advogada? Porque você, quando saiu, que você tirou a sua OAB, que você passou na sua OAB, que você começou a advogar, você tinha um pensamento. E hoje você é totalmente transformada. Então, que conselho você daria para uma mulher advogada hoje? Ótimo. Vou falar uma frase que já virou um jargão para quem é advogada e inicia na minha mentoria. Vou até olhar. Presta atenção. Você estudou 5 anos. Você se preparou para fazer um dos exames mais difíceis, que é o exame da OAB. Você está fazendo uma função maravilhosa, que é ajudar pessoas, porque a advocacia é sobre ajudar. E muitas vezes você está se submetendo a condições, prazos, situações de humilhação, por você ter medo de não prosperar. Sim. Mas aí é porque você não tem o seu valor, que você tem como profissional, inclusive. Antes, nem vou entrar na questão da identidade. Sim. Eu tenho uma frase que eu quero que você repita, para você não se esquecer. Nem todo mundo merece ser seu cliente. Uau, é isso. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de cliente, por medo, só que é o contrário. Quem precisa de você é o cliente. E não o contrário. Então, nem todo mundo merece ser seu cliente. Você faz parte do Conselho, né, de Mulheres Empreendedoras? Eu hoje estou na presidência das Mulheres Advogadas da OAB do Tatuapé. Uau! Então, qual que é o conselho que você daria para essas mulheres que querem empreender?
É. O que você fala lá para aquelas advogadas que também querem empreender, né? Que empreendedorismo é sobre inovar o que você já faz. Então, você não precisa reinventar a roda, né? Na verdade, é você dar valor, você passar essa percepção de valor para o seu cliente. Você não precisa de uma equipe necessariamente, você pode inovar do que você já faz a partir da sua comunicação inovadora. Então, quando um cliente chega até você, ao invés de você simplesmente banalizar o seu atendimento, a sua consulta, muda a sua percepção de valor para o cliente, agrega valor, que isso você já está inovando, você já está empreendendo, inovando. Então, eu começo por aí, porque muita gente, o meu receio é eu gerar uma trava, sabe? Ai, não, primeiro você faz isso, faz tráfego pago, investe nisso. Comece inovando o que você já tem. É isso. Uma verdade sobre prosperidade. Prosperidade é tudo de resultado positivo que você tem na sua vida, não é só sobre dinheiro. Todos os pilares. Todos os pilares. Então, se você está bem com seu filho, se você tem um relacionamento de carinho e afeto, você prospera nessa área. Então, prosperidade é sobre essa tranquilidade de ter a leveza da vida. É isso. Nós temos tantas preciosidades na vida, né? Qual que é a sua maior preciosidade hoje? Minha família. Uau, é isso. É a coisa mais preciosa. Um sonho que Deus ainda vai cumprir na sua vida. Um sonho. Eu tenho um sonho da Estela falando num palco da igreja. Tenho esse sonho. Uau. Eu vi o quanto você se emocionou com ela dançando, né? Acompanhando a... Agora eu me emocionei. Ela conseguindo repetir os passos das coleguinhas. Sim. Ali ela surpreende. Uma realização de um sonho. Foi. Ela surpreende a gente. A cabeça dela realmente é diferente. A gente tem que entender e não subestimar, sabe? Porque é um universo desafiador para ela de se conectar ao que ela pensa verbalizando, mas não quer dizer que não esteja tudo aqui dentro. E para mim, o que aconteceu naquele dia foi um pequeno milagre de muitos que Deus tem feito, mas ali foi uma apresentação de jazz. As crianças se preparam o ano todo para aquela apresentação num teatro que tem 1000 pessoas, era um dos maiores teatros lá em Guarulhos, né, que era onde a gente estava. E ela não queria, por algum motivo, ela não queria fazer os passos nos ensaios. Né? Às vezes ela não entrava, às vezes ela ficava só sentadinha. Alguma questão ali, tanto que eu não sabia se ela ia fazer ou não, porque ela não estava ensaiando. Era o ano inteiro, a apresentação era no final de outubro. Quando foi começo de outubro, 4 semanas antes, me ligaram da escola. E falaram assim, pode comprar a fantasia da Estela. Ela entrou na aula e ela fez toda a coreografia. Uau. E eu falei... Aí eu falei, não, eu já comprei, né? Eu já tinha vindo o aviso. E aí foi isso. Aí no dia da apresentação, lógico, né? Dentro da questão motora dela, que tem alguns entraves, mas ela sabia exatamente a sequência, ela fez, ela dançou. Então, mesmo ela não fazendo, ela estava prestando atenção. E ela decorou, né, os passos e fez, assim. Então, você vê que assim, realmente é um mundo diferente. Não subestimar, limites, né? Não existe limites. Né? Ela vem cada vez mais conseguindo expressar sentimentos, né? Que era uma questão muito difícil para ela falar o sentimento com que ela estava. Então, a gente mudou. Ela está muito feliz com a mudança, mas ela falou com saudade. A gente falou o nome dos amigos que ela estava com saudade. Ela nunca tinha falado a palavra saudade. Ela, estou com saudade da Mari, que é uma amiguinha. Ai, gente, ficou muito emocionada. E aí, a gente fez a festinha de aniversário delas ontem, por isso que eu tô mais emocionada. E ela reencontrou os amiguinhos, assim, e o amor, a forma como ela expressa é diferente, né? As pessoas ficam encantadas com esse carinho dela, que realmente o carinho dela é tão genuíno que você sente de longe. Sharmila, Deus não planta sonhos no nosso coração que Ele não possa realizar. Eu acredito, glória a Deus. E eu tenho certeza que você vai vê-la palestrando. Amém. E eu quero estar lá também assistindo. Vai estar. Sharmila, muito obrigada. Muito obrigada por você ter... Ficou no final, que não vai ficar tudo sujo. Aceitado o meu convite. Muito obrigada por você passar a sua história de vida, a sua vivência, a forma como você encontrou a sua identidade. Obrigada pelo seu sim, para contar a sua história para as mulheres, para as pessoas e dar força para elas viverem aquilo que ainda estão, os desafios que aquilo ainda estão para ver. Obrigada por você passar esse tempo, por você disponibilizar esse tempo, não só como advogada, como mãe. Obrigada por você andar comigo. Eu quero sempre andar com você, porque você é realmente uma das mulheres uma das amigas de Deus que Ele me apresentou.
Hoje o Senhor me pede que eu apresente as minhas amigas para Ele. Porque nós temos amigas que ainda precisam viver as mesmas transformações que nós vivemos. Então, eu quero muito andar com você, continuar caminhando com você e que você me ajude a apresentar as minhas amigas que ainda não enxergou aquilo que eu enxerguei e que você enxergou para Deus. Para que Ele possa transformá-las da mesma forma que nós somos transformadas. Amém. Muito obrigada. Eu que sou grata, Márcia. E você que esteve aqui com a gente nesse chororô todo. E você foi transformada com a nossa história, com a minha história, com a história da Sharmila. Você que conseguiu, não sei, talvez se encontrar em algum momento da nossa história. Siga nossas redes sociais, encaminhe esse podcast para suas amigas, sabe? Para transformar e para transformar a vida e transbordar realmente isso que nós temos no nosso coração para todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Sharmila. Obrigada a você, muito obrigada Márcia. a todos. Foi mesmo, muito bom, viu? foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.